Começaremos nossos exemplos de medições realizando a medição da altura do cabeçote com o paquímetro. Em seguida, a altura do bloco e da mola de retorno da válvula. Vamos lá! Medições com o paquímetro. Altura do cabeçote. Segundo o fabricante, a altura do cabeçote deve estar compreendida entre 135 mm e 95 centésimos e 136 mm e 25 centésimos. O intervalo de tolerância, que é a diferença entre esses valores, é de 30 centésimos de milímetro. Para o cálculo da incerteza máxima da medição, conforme adotamos, o intervalo de tolerância deve ser dividido por 5, logo 30 centésimos de milímetro sobre 5. O resultado é 6 centésimos de milímetro. Por definição, a incerteza máxima deve ser de mais ou menos 6 centésimos de milímetro. O instrumento selecionado para essa medição é o paquímetro, pois atende em sua faixa de indicação e em sua incerteza. A faixa de indicação desse paquímetro é de 0 a 300 milímetros. Sua graduação é de 2 centésimos de milímetro. Consideramos sua resolução igual à graduação, portanto, também de 2 centésimos de milímetro. A incerteza de medição desse instrumento é de mais ou menos 5 centésimos de milímetro, conforme o seu certificado de calibração, portanto, menor que a incerteza máxima calculada para essa medição, que era de mais ou menos 6 centésimos de milímetro. O limite inferior da zona de conformidade é o valor inferior da tolerância da medida somado da incerteza de medição, ou seja, 135 mm e 95 centésimos mais 5 centésimos de milímetros, que é igual a 136 mm. O limite superior da zona de conformidade é o valor superior da tolerância da medição subtraído da incerteza de medição. Logo, 136 mm e 25 centésimos menos 5 centésimos de milímetros, que é igual a 136 mm e 20 centésimos. Realize 4 medições no cabeçote. Posicione o paquímetro em uma extremidade e ajuste-o para a leitura. Utilizamos letras para transportarmos a leitura das indicações para o quadro de composição do resultado base à direita. Nesse caso, observe que o traço 0 da escala móvel coincide exatamente com o traço na escala superior da régua. Isso indica que o resultado base dessa primeira medição de altura não possui parte fracionária e é de 136 milímetros. A medida está em conformidade com a especificação. Faça a medição da outra extremidade de forma equivalente. Observe que o traço 0 da escala móvel não coincide com o traço da escala da régua, indicando que a medida possui parte fracionária. A leitura da indicação inteira A é 136 milímetros. Procure agora o traço da régua que coincide com o traço do vernier. Essa será a leitura da indicação centesimal B. Nesse caso, os traços coincidentes indicam 6 centésimos de milímetro. O resultado base é a soma da parte inteira A com a parte fracionária B, portanto, 136 milímetros e 6 centésimos de milímetro. Esta medida está dentro dos limites da zona de conformidade. Realize mais 2 medições ao longo do cabeçote. Na terceira medição, a indicação A é de 136 milímetros e a indicação B é de 18 centésimos de milímetro. Pelo somatório, obtemos o resultado base da terceira medição, que é igual a 136 milímetros e 18 centésimos.
esta medida também está em conformidade. A quarta também apresenta resultado base igual a 136 milímetros e 18 centésimos. Assim como o anterior, esta medida está em conformidade. Os resultados das medições devem ser expressos da seguinte forma: resultado base mais ou menos a incerteza de medição, seguido da unidade de medida. O resultado da primeira medição é 136 milímetros, mais ou menos 5 centésimos de milímetro. Da segunda medição é 136 milímetros e 6 centésimos, mais ou menos 5 centésimos de milímetro. E das medições 3 e 4 são iguais a 136 milímetros e 18 centésimos, mais ou menos 5 centésimos de milímetro. Esses resultados indicam que a altura desse cabeçote está em conformidade com a especificação do fabricante. Altura do bloco. Segundo o fabricante, a altura do bloco deve estar compreendida entre 268 milímetros e 85 centésimos e 269 milímetros e 15 centésimos de milímetro. O intervalo de tolerância é de 30 centésimos de milímetro, subtraindo o limite de tolerância superior do inferior. A incerteza máxima da medição, também obtida pela regra de 1/5 do intervalo de tolerância, é igual a 6 centésimos de milímetro. Portanto, por definição, igual a mais ou menos 6 centésimos de milímetro. O instrumento selecionado para essa medição é o paquímetro, pois atende em sua faixa de indicação e em sua incerteza. A faixa de indicação desse paquímetro é de 0 a 300 milímetros. Sua graduação é de 2 centésimos de milímetro. Consideramos, nessa medição, sua resolução igual à graduação, portanto, também de 2 centésimos de milímetro. A incerteza de medição desse paquímetro, como já apresentada, é de mais ou menos 5 centésimos de milímetro, conforme o seu certificado de calibração, portanto, menor que a incerteza máxima calculada para essa medição, que é de mais ou menos 6 centésimos de milímetro. O limite inferior da zona de conformidade é o valor inferior da tolerância da medida somado à incerteza de medição, ou seja, 268 milímetros e 85 centésimos mais 5 centésimos, que é igual a 268 milímetros e 90 centésimos de milímetro. O limite superior da zona de conformidade é o valor superior da tolerância da medida subtraído da incerteza de medição, logo 269 milímetros e 15 centésimos menos 5 centésimos, que é igual a 269 milímetros e 10 centésimos de milímetro. Para realizar as medições, posicione o paquímetro na borda de uma das extremidades do bloco e ajuste sua face de medição. Realize a leitura. Observe que o traço 0 da escala móvel coincide exatamente com o traço na escala da régua. Isso indica que o resultado base dessa primeira medição de altura não possui parte fracionária e é de 269 milímetros. Comparando com a zona de conformidade, essa medida está em conformidade com a especificação. Meça a altura na outra borda da mesma extremidade do bloco. O resultado da segunda medição de altura também é, coincidentemente, 269 milímetros. Obviamente, essa medida também está em conformidade. Realize mais duas medições na outra extremidade. Posicione e ajuste o paquímetro.
Verifique que o zero do cursor não coincide com nenhum traço da régua. A leitura da indicação A revela a parte inteira de 268 mm. A parte fracionária, obtida por meio da coincidência do traço do vernier com o traço da régua, nos fornece uma leitura de 84 centésimos de milímetro. Somando a parte inteira com a parte fracionária, obtemos o resultado base da terceira medição, igual a 268 mm e 84 centésimos. Como se pode observar, esta medida está fora da zona de conformidade. Posicione o paquímetro para a quarta medição. A leitura da indicação A é também de 268 mm. E a leitura da indicação B, 90 centésimos de milímetro. Somando os valores, temos o resultado base da quarta medição, que é igual a 268 mm e 90 centésimos de milímetro. Comparando o resultado com a zona de conformidade, a medida está em conformidade com a especificação. Os resultados das medições devem ser expressos na forma: resultado base, mais ou menos a incerteza de medição, seguido da unidade de medida. Os resultados das medições 1 e 2 são iguais a 269 mm, mais ou menos 5 centésimos de milímetro. O resultado da medição 3 é 268 mm e 84 centésimos, mais ou menos 5 centésimos de milímetro. E da medição 4 é 268 mm e 90 centésimos, mais ou menos 5 centésimos de milímetro. Conclui-se que a altura desse bloco não está em conformidade com a especificação, porque uma das medições está fora da zona de conformidade. Comprimento da mola. Nesse novo exemplo, segundo o fabricante, a tolerância para a altura da mola, sem carga, deve estar compreendida entre 41 mm e 22 centésimos e 41 mm e 54 centésimos de milímetro. O intervalo de tolerância obtido pela diferença entre os limites da tolerância é de 32 centésimos de milímetro. Ao considerar a regra de 1/5, a incerteza máxima da medição é obtida dividindo-se 32 centésimos de milímetro por 5. O resultado é fracionário, mas, arredondando a favor da segurança, obtém-se 6 centésimos de milímetro. Por definição, igual a mais ou menos 6 centésimos de milímetro. O instrumento selecionado para essa medição ainda é o paquímetro. Confirmando seus dados. A faixa de indicação é de 0 a 300 milímetros. A graduação é de 2 centésimos de milímetro. A resolução também é de 2 centésimos de milímetro. E a sua incerteza de mais ou menos 5 centésimos de milímetro conforme o seu certificado de calibração. O limite inferior da zona de conformidade é 41 mm e 22 centésimos, obtido do limite inferior da tolerância, mais 5 centésimos da incerteza, que resulta em 41 mm e 27 centésimos de milímetro. O limite superior da zona de conformidade é 41 mm e 54 centésimos do limite superior da tolerância, menos 5 centésimos da incerteza, portanto, igual a 41 mm e 49 centésimos de milímetro. Para executar a medição, posicione a mola entre os bicos do paquímetro e ajuste-o sem comprimir a mola. Observe que o traço 0 da escala móvel não coincide com nenhum traço da régua, indicando que a medição possui parte fracionária. A leitura da indicação inteira A é 41 mm.
A leitura da indicação B, informada pela coincidência do traço da escala do vernier com o traço da escala da régua, é 38 centésimos de milímetro. O resultado base da medição é igual à soma de A com B, portanto 41 milímetros e 38 centésimos de milímetro. Na comparação do resultado com a zona de conformidade, observa-se que a medida está em conformidade com a especificação. O resultado deve ser expresso por meio do resultado base, mais ou menos a incerteza de medição, acrescido da unidade de medida. Portanto, é igual a 41 milímetros e 38 centésimos, mais ou menos 5 centésimos de milímetro. Esse resultado indica que o comprimento da mola está em conformidade com a especificação. Comprimento da mola em polegadas. Nesse exemplo, faremos a medição da mola com os dados fornecidos em polegadas decimais. A tolerância do comprimento da mola deve estar compreendida entre 1 polegada e 620 milésimos e 1 polegada e 641 milésimos de polegada. O intervalo de tolerância é 21 milésimos de polegada, obtido pela diferença entre os limites da tolerância. A incerteza máxima de medição, agora em polegadas, é obtida pela mesma regra, dividindo o intervalo de tolerância de 21 milésimos de polegada por 5. O resultado não é inteiro, mas arredondando, resulta em 4 milésimos de polegada. Por definição, a incerteza máxima é de mais ou menos 4 milésimos de polegada. O instrumento selecionado para a medição é o mesmo paquímetro, entretanto, será usada sua escala em polegadas. A faixa de indicação desse paquímetro é de 0 a 12 polegadas. Sua graduação é de 1 milésimo de polegada. A resolução, de forma equivalente aos exemplos anteriores, é também de 1 milésimo de polegada. Sua incerteza de medição é mais ou menos 3 milésimos de polegada, conforme o certificado de calibração. Valor inferior aos mais ou menos 4 milésimos de polegada da incerteza máxima calculada. O limite inferior da zona de conformidade é o valor inferior da tolerância da medida, somado à incerteza de medição. Portanto, 1 polegada e 620 milésimos, mais 3 milésimos, que resulta em 1 polegada e 623 milésimos de polegada. O limite superior da zona de conformidade é o valor superior da tolerância da medida, subtraído da incerteza de medição. Logo, 1 polegada e 641 milésimos menos 3 milésimos de polegada, que resulta em 1 polegada e 638 milésimos de polegada. Para realizar a medição, posicione a mola entre os bicos do paquímetro e ajuste-o sem comprimir a mola. Realize a leitura na escala de polegadas. Observe que o traço 0 da escala móvel não coincide com nenhum traço da régua. Isso indica que a medida não é inteira. A leitura da indicação A é 1 polegada. A leitura da indicação B requer a contagem dos traços até o valor imediatamente inferior ao 0 do vernier, portanto, 625 milésimos de polegada. A composição do resultado base requer ainda a leitura da indicação C do vernier. O traço coincidente após o 0 indica 5 milésimos de polegada. O resultado base é o somatório das 3 leituras. 1 polegada e 630 milésimos de polegada. Comparando esse resultado com a zona de conformidade, conclui-se que a medida está em conformidade com a especificação. O resultado da medição deve ser expresso de forma semelhante aos anteriores. Resultado base, mais ou menos a incerteza de medição, e a unidade de medida, agora a polegada. 1 polegada e 630 milésimos de polegada, mais ou menos 3 milésimos de polegada.
Esse resultado indica que o comprimento da mola está em conformidade com a especificação. Medir com paquímetro, como pode ser visto, é bem simples. Este instrumento pode ser utilizado de 4 formas diferentes. Para medições de diâmetros e comprimentos com os bicos. Medições de altura com encosto traseiro. Medições de profundidade com a vareta da extremidade. E também medições de diâmetros internos com as orelhas. É talvez o mais usado dentre os instrumentos de medição, mas apresenta uma grande restrição, a sua elevada incerteza. Para medições com intervalos de tolerâncias menores e, consequentemente, incertezas menores, é necessário utilizar o micrômetro. Nos próximos 3 exemplos, apresentaremos medições em milímetros com micrômetros de graduação milesimal. Esses equipamentos são delicados, requerem habilidade e forma correta de manuseio. Ele deve ser segurado pelo seu isolamento térmico para evitar que a temperatura da mão provoque alteração no valor medido. Também é importante notar que ele possui uma catraca que garante força constante entre a superfície a ser medida e as faces de contato de medição do instrumento. O processo de obtenção do resultado base é semelhante ao do paquímetro, com o uso do vernier e a comparação do resultado com a zona de conformidade estabelecida. Veja. Medições com o micrômetro. Diâmetro do munhão. Segundo o fabricante, a tolerância para o diâmetro do mancal deve estar compreendida entre 53 mm e 958 milésimos e 53 mm e 973 milésimos de milímetro. O intervalo da tolerância obtido pela diferença entre os limites superior e inferior da tolerância é 15 milésimos de milímetro. A incerteza máxima da medição, obtida pela regra de 1/5 do intervalo de tolerância, é 15 milésimos dividido por 5, igual a 3 milésimos de milímetros. Por definição, a incerteza máxima é mais ou menos 3 milésimos de milímetro. Considerando a baixa incerteza de medição necessária, na ordem de grandeza dos milésimos de milímetro, o instrumento selecionado é o micrômetro milesimal. Sua faixa de indicação é de 50 a 75 milímetros. A graduação é de 1 milésimo de milímetro. A resolução adotada, igual à graduação, é também de 1 milésimo de milímetro. Sua incerteza de medição é de mais ou menos 2 milésimos de milímetro, conforme o certificado de calibração, portanto menor que a incerteza máxima calculada de mais ou menos 3 milésimos de milímetro. O limite inferior da zona de conformidade para o diâmetro do munhão é o limite superior da tolerância, 53 mm e 958 milésimos, somado ao valor da incerteza do instrumento, 2 milésimos de milímetro, portanto 53 mm e 960 milésimos de milímetro. O limite superior da zona de conformidade é o limite superior da tolerância, 53 mm e 973 milésimos, menos a incerteza de 2 milésimos, que é igual a 53 mm e 971 milésimos de milímetro. Para realizar a medição, ajuste as faces de contato do micrômetro no colo do munhão em sua parte superior até obter o ruído da catraca. Para facilitar a interpretação das indicações desse instrumento, planificamos graficamente as suas escalas. A leitura da indicação A fornece o valor inteiro de 53 milímetros. A escala dos meios permite realizar a leitura da indicação fracionária B, 0,5 milímetros ou 500 milésimos de milímetro. A leitura da indicação C corresponde aos centésimos de milímetro, portanto, 46 centésimos ou 460 milésimos de milímetro. Por fim, a escala do vernier, que indica a fração milesimal.
A leitura D corresponde à coincidência dos traços entre o vernier e a escala centesimal. Nesse exemplo, 5 milésimos de milímetro. O resultado base da primeira medição é a soma das 4 leituras das indicações: 53 milímetros e 965 milésimos de milímetro. Comparando o resultado com a zona de conformidade, verifica-se que está em conformidade com a especificação. Faça outra medição a aproximadamente 90 graus da primeira. Ajuste o micrômetro de forma equivalente à primeira medição e faça a leitura das indicações para compor o resultado base. A leitura da indicação A é também 53 milímetros. A leitura B, 0,5 milímetro ou 500 milésimos de milímetro. A leitura C, 46 centésimos de milímetro ou 460 milésimos de milímetro. E a leitura D, 4 milésimos de milímetro. O resultado base da segunda medição é 53 milímetros e 964 milésimos de milímetro. Essa medida também está em conformidade com a especificação. Posicione o micrômetro na parte inferior do munhão e ajuste as faces de medição do micrômetro. Faça a leitura das indicações. Leitura A, 53 milímetros. Leitura B, 0,5 milímetros ou 500 milésimos de milímetro. Leitura C, 47 centésimos de milímetro ou 470 milésimos de milímetro. E a leitura D, 1 milésimo de milímetro. O resultado base desta medição é 53 milímetros e 971 milésimos de milímetro. Medida ainda em conformidade. Gire o micrômetro novamente em 90 graus aproximadamente e realize a quarta e última medição. Realize novamente a leitura das indicações. Leitura A, 53 milímetros. Leitura B, 0,5 milímetros ou 500 milésimos de milímetro. Leitura C, 46 centésimos de milímetro ou 460 milésimo de milímetro. Por fim, a leitura D, na coincidência dos traços, 8 milésimos de milímetro. O resultado base da quarta medição é 53 milímetros e 968 milésimos de milímetro. Como os outros resultados, essa medida também está em conformidade. O resultado de cada uma das medições deve ser expresso da seguinte forma: resultado base mais ou menos o valor da incerteza da medição acompanhado da unidade da medida. O resultado da medida 1 é 53 milímetros e 965 milésimos, mais ou menos 2 milésimos de milímetro. O resultado da medição 2 é 53 milímetros e 964 milésimos, mais ou menos 2 milésimos de milímetro. O resultado da medição 3 é 53 milímetros e 971 milésimos, mais ou menos 2 milésimos de milímetro. O resultado da medição 4 é 53 milímetros e 968 milésimos, mais ou menos 2 milésimos de milímetro. Como todas as medições estão dentro da especificação, é possível concluir que o munhão da árvore de manivelas está em conformidade com a especificação. Diâmetro da haste da válvula. Nesse novo exemplo, faremos a medição do diâmetro da haste da válvula de admissão.
Segundo o fabricante, a tolerância para o diâmetro da haste dessa válvula deve estar compreendida entre 5 mm e 962 milésimos e 5 mm e 977 milésimos de milímetro. O intervalo da tolerância obtido pela diferença entre os limites superior e inferior da tolerância é 15 milésimos de milímetro. A incerteza máxima da medição, obtida também pela regra do 1/5 do intervalo de tolerância, é 15 milésimos de milímetro dividido por 5, igual a 3 milésimos. Por definição, a incerteza máxima é mais ou menos 3 milésimos de milímetro. O instrumento selecionado para realizar esta medição é o micrômetro milesimal. A faixa de indicação desse micrômetro é de 0 a 25 milímetros. Sua graduação é de 1 milésimo de milímetro. A resolução adotada, igual à graduação, é também de 1 milésimo de milímetro. Sua incerteza de medição é de mais ou menos 2 milésimos de milímetro, conforme o certificado de calibração. Portanto, menor que a incerteza máxima calculada, de mais ou menos 3 milésimos de milímetro. O limite inferior da zona de conformidade é obtido somando o valor inferior da tolerância, 5 mm e 962 milésimos, ao valor da incerteza do instrumento, 2 milésimos de milímetro. O resultado é 5 mm e 964 milésimos de milímetro. O limite superior da zona de conformidade é determinado subtraindo do limite superior da tolerância, 5 mm e 977 milésimos, o valor da incerteza do instrumento, 2 milésimos de milímetro. O resultado é 5 mm e 975 milésimos de milímetro. As medições devem ser realizadas na região de desgaste da haste, que é a região de contato com a sua guia. Ajuste o micrômetro um pouco acima do centro da haste e faça a leitura das indicações. A leitura da indicação A fornece o valor inteiro de 5 mm. A escala dos meios permite realizar a leitura da indicação fracionária B, 0,5 mm ou 500 milésimos de milímetro. A leitura da indicação C corresponde aos centésimos de milímetro, portanto 46 centésimos ou 460 milésimos de milímetro. Por fim, a escala do vernier que indica a fração milesimal. A leitura D corresponde à coincidência dos traços entre o vernier e a escala centesimal. Nesse exemplo, 9 milésimos de milímetro. O resultado base da primeira medição é a soma das 4 leituras das indicações, 5 mm e 969 milésimos de milímetro. Comparando o resultado com a zona de conformidade, verifica-se que está em conformidade com a especificação. Faça outra medição a aproximadamente 90 graus da primeira. Ajuste o micrômetro de forma equivalente à primeira medição e faça a leitura das indicações para compor o resultado base. A leitura da indicação A é também 5 mm. A leitura B, 0,5 mm ou 500 milésimos de milímetro. A leitura C, 46 centésimos de milímetro ou 460 milésimos de milímetro. E a leitura D, 8 milésimos de milímetro. O resultado base da segunda medição é 5 mm e 968 milésimos de milímetro. Essa medida também está em conformidade com a especificação. A terceira medição deve ser realizada um pouco mais abaixo do centro da haste. Faça a leitura das indicações. Leitura A, 5 mm. Leitura B, 0,5 mm ou 500 milésimos de milímetro. Leitura C, 46 centésimos de milímetro ou 460 milésimos de milímetro. E a leitura D, 7 milésimos de milímetro. O resultado base desta medição é 5 mm e 967 milésimos de milímetro.
Medida ainda em conformidade. Gire o micrômetro novamente em 90 graus aproximadamente e realize a quarta e última medição. Faça a leitura das indicações. Leitura A, 5 mm. Leitura B, 0,5 mm ou 500 milésimos de milímetro. Leitura C, 46 centésimos de milímetro ou 460 milésimos de milímetro. Por fim, a leitura D, na coincidência dos traços, 6 milésimos de milímetro. O resultado base da quarta medição é 5 mm e 966 milésimos de milímetro. Como os outros resultados, essa medida também está em conformidade. Os resultados das medições devem ser assim expressos: resultado base mais ou menos a incerteza do instrumento, acompanhado da unidade de medida. O resultado da primeira medição é 5 mm e 969 milésimos, mais ou menos 2 milésimos de milímetro. O resultado da segunda medição é 5 mm e 968 milésimos, mais ou menos 2 milésimos de milímetro. O resultado da terceira medição é 5 mm e 967 milésimos, mais ou menos 2 milésimos de milímetro. E o resultado da quarta medição é 5 mm e 966 milésimos, mais ou menos 2 milésimos de milímetro. Como todas as medições estão dentro da zona de conformidade, é possível concluir que o diâmetro dessa haste está dentro da especificação do fabricante. Diâmetro do pino-munhão. Pelos dados do fabricante, a tolerância do diâmetro do pino-munhão deve estar compreendida entre 16 mm e 992 milésimos e 17 mm e 8 milésimos de milímetro. O intervalo da tolerância, que é a diferença entre esses valores, é de 16 milésimos de milímetro. A incerteza máxima da medição, obtida pela regra de 1/5 do intervalo de tolerância, é 16 milésimos de milímetro dividido por 5. Arredondando adequadamente, o resultado é 3 milésimos de milímetro. Por definição, a incerteza máxima é mais ou menos 3 milésimos de milímetro. O instrumento selecionado para realizar esta medição é também o micrômetro milesimal. Sua faixa de indicação é de 0 a 25 milímetros. A graduação é de 1 milésimo de milímetro. A resolução adotada, igual à graduação, é também de 1 milésimo de milímetro. Sua incerteza de medição é de mais ou menos 2 milésimos de milímetro, conforme o certificado de calibração, portanto menor que a incerteza máxima calculada de mais ou menos 3 milésimos de milímetro. O limite inferior da zona de conformidade é o valor inferior da tolerância somado à incerteza de medição, ou seja, 16 mm e 992 milésimos mais 2 milésimos, que é igual a 16 mm e 994 milésimos de milímetro. O limite superior da zona de conformidade é o valor superior da tolerância, subtraído da incerteza de medição, logo 17 mm e 8 milésimos menos 2 milésimos, que é igual a 17 mm e 6 milésimos de milímetro. Realize 4 medições na parte mais central do pino, região de contato com a bucha da biela. Ajuste as faces do micrômetro adequadamente e faça a leitura das indicações. Nessa primeira medição, a leitura da indicação A fornece o valor inteiro de 16 milímetros. A escala dos meios permite realizar a leitura da indicação fracionária B, 0,5 milímetros ou 500 milésimos de milímetro. A leitura da indicação C corresponde aos centésimos de milímetro, portanto, 49 centésimos ou 490 milésimos de milímetro. Por fim, a escala do vernier, que indica a fração milesimal. A leitura D
corresponde à coincidência dos traços entre o vernier e a escala centesimal, 7 milésimos de milímetro. O resultado base da primeira medida é a soma das 4 leituras das indicações, 16 milímetros e 997 milésimos de milímetro. Comparando o resultado com a zona de conformidade, verifica-se que está em conformidade com a especificação. Faça a segunda medição na mesma seção transversal, a aproximadamente 90 graus da primeira. Ajuste o micrômetro de forma equivalente à primeira medição e faça a leitura das indicações para compor o resultado base. A leitura da indicação A é também 16 milímetros. A leitura B, 0,5 milímetros ou 500 milésimos de milímetro. A leitura C, 49 centésimos de milímetro ou 490 milésimos de milímetro. E a leitura D, 8 milésimos de milímetro. O resultado base da segunda medição é 16 milímetros e 998 milésimos de milímetro. Essa medida também está em conformidade com a especificação. A terceira medição deve ser realizada em outra seção do pino, ainda na região de contato com a biela. Faça a leitura das indicações. Leitura A, 16 milímetros. Leitura B, 0,5 milímetros ou 500 milésimos de milímetro. Leitura C, 49 centésimos de milímetro ou 490 milésimos de milímetro. E a leitura D, 6 milésimos de milímetro. O resultado base desta medição é 16 milímetros e 996 milésimos de milímetro. Medida ainda em conformidade. Gire o micrômetro novamente em 90 graus aproximadamente e realize a quarta e última medição. Faça a leitura das indicações. Leitura A, 16 milímetros. Leitura B, 0,5 milímetros ou 500 milésimos de milímetro. Leitura C, 49 centésimos de milímetro ou 490 milésimos de milímetro. Por fim, a leitura D, na coincidência dos traços, 7 milésimos de milímetro. O resultado base da quarta medição é 16 milímetros e 997 milésimos de milímetro. Como os outros resultados, essa medida também está em conformidade. Os resultados das medições devem ser assim expressos: resultado base mais ou menos a incerteza de medição e a unidade de medida. O resultado da primeira medição é 16 milímetros e 997 milésimos, mais ou menos 2 milésimos de milímetro. O resultado da segunda medição é 16 milímetros e 998 milésimos, mais ou menos 2 milésimos de milímetro. O resultado da terceira medição é 16 milímetros e 996 milésimos, mais ou menos 2 milésimos de milímetro. E o resultado da quarta medição é 16 milímetros e 997 milésimos, mais ou menos 2 milésimos de milímetro. Como todas as medições estão em conformidade com a especificação do fabricante, conclui-se que o diâmetro do pino munhão está em conformidade com a especificação. É também possível realizar medições com baixa incerteza utilizando micrômetros de graduação centesimal. Para isso é necessário que o operador tenha grande habilidade e, por que não dizer, bom senso. Nesse caso, é preciso adotar a resolução milesimal do instrumento centesimal
e a casa dos milésimos deve ser estimada. Por isso é importante a experiência. Como não há graduação do milésimo de milímetro, é preciso dividir imaginariamente a escala centesimal em milésimos e identificar qual a fração milesimal indicada. Isto não é difícil, já que a escala é muito bem feita e permite claramente essa estimativa. Entretanto, utilizar esse recurso aumenta a incerteza que deve ser levada em consideração durante a determinação da zona de conformidade. Acompanhe a seguir 2 medições com essa característica. Diâmetro do moente. Segundo os dados do fabricante, o diâmetro do mancal deve estar compreendido entre 41 mm e 949 milésimos e 41 mm e 963 milésimos de milímetro. O intervalo da tolerância, que é a diferença entre esses valores, é de 14 milésimos de milímetro. Para o cálculo da incerteza máxima de medição, dividimos, como de costume, o intervalo de tolerância por 5, logo 14 milésimos sobre 5. Arredondando adequadamente, a favor da segurança, o resultado é 3 milésimos de milímetro. Por definição, a incerteza será de mais ou menos 3 milésimos de milímetro. O instrumento de medição selecionado é o micrômetro centesimal, embora a incerteza calculada seja milesimal. Lembre-se de que o intervalo de tolerância é também milesimal, portanto, atenção às observações propostas. A faixa de indicação desse micrômetro é de 25 a 50 milímetros. A graduação é de 1 centésimo de milímetro. A resolução adotada será inferior à graduação, igual a 2 milésimos de milímetro. A incerteza de medição desse instrumento, adotando a resolução milesimal, é de mais ou menos 3 milésimos de milímetro, conforme os dados do certificado de calibração. Note que a incerteza é superior à do micrômetro milesimal, portanto teremos uma zona de conformidade mais restrita. Para determinar o limite inferior da zona de conformidade, basta somar ao limite inferior da tolerância o valor da incerteza, 41 mm e 949 milésimos mais 3 milésimos de milímetro, que resulta em 41 mm e 952 milésimos de milímetro. Para determinar o limite superior da zona de conformidade, basta subtrair do limite superior da tolerância o valor da incerteza, 41 mm e 963 milésimos, menos 3 milésimos de milímetro, que resulta em 41 mm e 960 milésimos de milímetro. Faça inicialmente 2 medições na seção superior do moente. Ajuste as faces do micrômetro adequadamente e faça a leitura das indicações. Nessa primeira medição, a leitura da indicação A fornece o valor inteiro de 41 milímetros. A escala dos meios permite realizar a leitura da indicação fracionária B, 0,5 milímetros ou 500 milésimos de milímetro. A leitura da indicação C corresponde aos centésimos de milímetro, entretanto, faremos uma leitura milesimal com ela. Por coincidência, obtivemos uma indicação exata e igual a 46 centésimos de milímetro ou 460 milésimos de milímetro. O resultado base da primeira medição é a soma das 3 leituras das indicações: 41 milímetros e 960 milésimos de milímetro. Comparando o resultado com a zona de conformidade, verifica-se que está em conformidade com a especificação. Faça a segunda medição na mesma seção transversal a aproximadamente 90 graus da primeira. Ajuste o micrômetro de forma equivalente à primeira medição e faça a leitura das indicações para compor o resultado base. A leitura da indicação A é também 41 milímetros. A leitura B, 0,5 milímetros ou 500 milésimos de milímetro. Finalmente, a leitura C, 456 milésimos de milímetro. Observe que o último dígito dessa leitura, que corresponde a 6 milésimos de milímetro, é estimado.
Para obtê-lo, dividimos imaginariamente a escala centesimal em 5 partes iguais, de 2 em 2 milésimos de milímetro, conforme a resolução de 2 milésimos adotada. Essa característica da leitura aumenta a incerteza da medição e já está considerada na especificação técnica do instrumento. O resultado base da segunda medição é 41 milímetros e 956 milésimos de milímetro. Essa medida também está em conformidade com a especificação. A terceira medição deve ser realizada em outra seção do moente. Ajuste o micrômetro nessa nova seção e faça a leitura das indicações. Leitura A, 41 milímetros. Leitura B, 0,5 milímetros ou 500 milésimos de milímetro. Finalmente, a leitura C, 458 milésimos de milímetro. De forma equivalente à leitura anterior, o dígito milesimal é também estimado pela mesma subdivisão da escala centesimal. O resultado base desta medição é 41 milímetros e 958 milésimos de milímetro. Medida também em conformidade. Gire o micrômetro novamente em 90 graus aproximadamente e realize a quarta e última medição. Faça a leitura das indicações. Leitura A, 41 milímetros. Leitura B, 0,5 milímetros ou 500 milésimos de milímetro. Leitura C, 458 milésimos de milímetro. O resultado base da quarta medição é igual ao resultado anterior, 41 milímetros e 958 milésimos de milímetro. Também está, obviamente, em conformidade com a especificação. Os resultados das medições devem ser expressos da seguinte forma: resultado base, mais ou menos a incerteza de medição, acrescido da unidade de medida. O resultado da primeira medição é 41 milímetros e 960 milésimos, mais ou menos 3 milésimos de milímetro. O resultado da segunda medição é 41 milímetros e 956 milésimos, mais ou menos 3 milésimos de milímetro. O resultado da terceira e quarta medições são iguais a 41 milímetros e 958 milésimos, mais ou menos 3 milésimos de milímetro. Como todas as medições estão em conformidade com a especificação do fabricante, conclui-se que o moente da árvore de manivelas está em conformidade com a especificação. Diâmetros do came do comando de válvulas. Por meio dos dados dimensionais do fabricante, a tolerância da medida do menor diâmetro do came do comando de válvulas deve estar compreendida entre 35 mm e 990 milésimos e 36 mm e 20 milésimos de milímetro. O intervalo de tolerância é 30 milésimos de milímetro, obtido pela diferença entre os limites de tolerância. Para o cálculo da incerteza máxima de medição, utilizamos a regra do 1/5 do intervalo de tolerância. 30 milésimos sobre 5, que resulta em 6 milésimos de milímetro. Por definição, a incerteza será de mais ou menos 6 milésimos de milímetro. O instrumento selecionado para esta medição é também o micrômetro centesimal. A faixa de indicação desse micrômetro é de 25 a 50 milímetros. Sua graduação é de 1/100º de milímetro. A resolução adotada é 2 milésimos de milímetro. E a incerteza de medição desse instrumento, adotando a resolução milesimal, é de mais ou menos 3 milésimos de milímetro, conforme os dados do certificado de calibração. O limite inferior da zona de conformidade será o limite inferior da tolerância, 35 mm e 990 milésimos, somado à incerteza, 3 milésimos de milímetro. O resultado é 35 mm e 993 milésimos de milímetro.
O limite superior da zona de conformidade será o limite superior da tolerância, 36 milímetros e 20 milésimos menos a incerteza, 3 milésimos de milímetro. O resultado é 36 milímetros e 17 milésimos de milímetro. Para realizar a medição, ajuste as faces de contato do micrômetro ao menor diâmetro do came e faça a leitura das indicações. A leitura da indicação A revela a parte inteira da medição, 35 milímetros. A leitura da indicação dos meios B, 0,5 milímetros ou 500 milésimos de milímetro. Por fim, a leitura C da escala do tambor, 496 milésimos de milímetro. Veja que o último dígito, o 6, que corresponde a 6 milésimos de milímetro, é estimado, considerando a resolução do instrumento de 2 milésimos de milímetro. O resultado base da medição é a soma das leituras, portanto 35 milímetros e 996 milésimos de milímetros. Como se pode observar, o resultado da medida está dentro dos limites da zona de conformidade. Considerando agora o maior diâmetro do came do comando de válvulas, sua tolerância, segundo o fabricante, deve estar compreendida entre 41 mm e 860 milésimos e 41 mm e 890 milésimos de milímetro. O intervalo de tolerância obtido pela diferença entre os limites de tolerância é 30 milésimos de milímetro. A incerteza máxima de medição é obtida de forma equivalente à medição anterior, dividindo-se o intervalo de tolerância por 5. O resultado é 6 milésimos de milímetro. Por definição, a incerteza será de mais ou menos 6 milésimos de milímetro. Utilizando o mesmo micrômetro, o limite inferior da zona de conformidade será o limite superior da tolerância, 41 mm e 860 milésimos de milímetro, somado com a incerteza do instrumento, 3 milésimos de milímetro. Portanto, 41 mm e 863 milésimos de milímetro. O limite superior da zona de conformidade será o limite superior da tolerância, 41 mm e 890 milésimos menos 3 milésimos da incerteza. Portanto, 41 mm e 887 milésimos de milímetro. Para realizar a medição, ajuste as faces de contato do micrômetro ao maior diâmetro do came e faça a leitura das indicações. A leitura da indicação A revela a parte inteira da medição, 41 milímetros. A leitura da indicação dos meios B, 0,5 milímetros ou 500 milésimos de milímetro. E a leitura C, da escala do tambor, 372 milésimos de milímetro. O último dígito, o 2, que corresponde a 2 milésimos de milímetro, é também estimado, considerando a resolução do instrumento de 2 milésimos de milímetro. O resultado base da medição é a soma das leituras, portanto 41 mm e 872 milésimos de milímetros. Como se pode observar, o resultado da medida está dentro dos limites da zona de conformidade. Os dois resultados das medições devem ser expressos da mesma forma, resultado base, mais ou menos a incerteza de medição, acrescido da unidade de medida. O resultado da primeira medição é 35 mm e 996 milésimos, mais ou menos 3 milésimos de milímetro. E o resultado da segunda medição é 41 mm e 872 milésimos, mais ou menos 3 milésimos de milímetro. Podemos concluir que esse came apresenta as duas medições em conformidade com a especificação do fabricante. Concluímos aqui os exemplos de medições com o paquímetro e com o micrômetro.
Assista no próximo DVD as medições com o relógio comparador, com o súbito e ainda com o manômetro, equipamento de uso rotineiro nas oficinas mecânicas. Até lá!